O senador Marcos Duval negou que tenha descumprido as determinações de Alexandre de Moraes ao viajar para os Estados Unidos. Janaína Camelo. O senador Marcos Duval voltou a negar que descumpriu decisão judicial ao sair do Brasil. Ele viajou para os Estados Unidos essa semana, mesmo sob medidas cautelares, entre elas a apreensão do passaporte, incluindo o diplomático. As sanções ao senador foram aplicadas em fevereiro pela primeira turma do STF, que referendou uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Duval é investigado por obstrução de justiça após tentar intimidar autoridades policiais que conduzem a investigação de uma tentativa de golpe. O STF determinou também o bloqueio dos perfis em redes sociais do senador. Em novo esclarecimento, Marcos Duval afirma que a medida relacionada ao passaporte não implica automaticamente em proibição de deslocamento internacional, nem restrição de liberdade. Que medidas assim, quando determinadas, são expressas e precisam estar devidamente fundamentadas, o que, segundo ele, não ocorreu nesse caso. Em vídeo, o senador disse que viajou com a família para Disney e que não está fugindo. Estou aqui em Orlando, curtindo esse recesso com a minha filha. Não estou fugindo e comuniquei a todos os órgãos. Comuniquei o Ministério da Justiça, comuniquei o STF, Alexandre de Moraes, comuniquei todo mundo que nem precisava comunicar, porque eu não respondo por nada. Mas eu comuniquei por excesso de zelo, excesso mostrando que a gente tem que seguir a Constituição e respeitar a nossa democracia. E você, Alexandre, é um maior violador da nossa Constituição. Só na tentativa de suspender meu passaporte, você teria que ter comunicado o Congresso para colocar em pauta se meu passaporte seria vetado ou não durante um processo, talvez, que estivesse respondendo criminalmente, que eu não estou. De fato, o senador pediu autorização ao ministro Alexandre de Moraes para viajar para fora do país, mas o ministro negou, reforçando as medidas cautelares e afirmando que a investigação contra o senador continua em andamento. Ao saber que Marcos Duval saiu do Brasil, Alexandre de Moraes bloqueou as contas bancárias dele, Pix, salários e bens do senador, entendendo que ele, sim, descumpriu medidas cautelares. Marcos Duval diz que viajou com documentos regulares, incluindo o passaporte diplomático e um visto americano recentemente renovado. Acácio, será que realmente não foi uma afronta quando o Marcos Duval falou, fez aquela live, dizendo que não descumpriu as medidas e agora reafirmando isso também, porque de fato ele tinha medidas restritivas impostas, Exatamente. Ele quis surfar uma onda, mas a verdade é que ele surfou uma onda para o lado errado. Por quê? As medidas cautelares impostas a ele, elas impõem não sair do país. E como consequência desta imposição, foi apreendido o seu passaporte. O passaporte regular que todos nós brasileiros temos direito. Acontece que ele, enquanto parlamentar, tem direito a um passaporte diplomático e este não foi apreendido. Contudo, a ausência de apreensão deste passaporte não tira a medida cautelar que lhe fora anteriormente imposta. Muito provavelmente, diante deste contexto e diante do fato dele estar descumprindo uma medida cautelar, ao retornar ao Brasil, ele terá que justificar as autoridades. Por quê? Quando ele diz que não deve satisfações a ninguém, ele esquece de comentar que os seus advogados fizeram um pedido formal ao Supremo Tribunal Federal e este pedido foi negado. E ele também inventa uma informação ao falar que a apreensão do passaporte estaria vinculada a uma autorização do Senado Federal, o que não está previsto na nossa Constituição e também não está previsto no regimento do Congresso e do Senado Federal. Nós, ao longo das últimas semanas, discutimos muito a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, foram apontados todos os excessos neste inquérito, todos os excessos nesta medida cautelar, mas é importante que se frise, não há a menor possibilidade de nós fazermos um paralelo entre a situação do Marcos Duval e a situação
de Jair Bolsonaro. Em relação a Marcos Duval, os elementos probatórios existentes na ação penal são muito mais robustos, são muito mais contundentes. E há um último aspecto que sempre que eu vejo este vídeo dele na Universal, eu me questiono. Ele saiu a pretexto de ir negociar com o governo norte-americano os aspectos relacionados ao tarifaço. Flórida e Washington não são estados vizinhos. Ele irá quando para partir para essa negociação? Ou ele permanecerá na Flórida fazendo turismo? Eu acho que esse aspecto que merece resposta efetivamente. Vilela, agora te chamando para a conversa, você acredita que na volta Marcos Duval pode sofrer punições? Com certeza, Márcia. A expectativa é que sofra punições justamente pelo descumprimento de determinação judicial, no sentido de que ele se abstivesse de qualquer ausência do território nacional. A fala do senador, nesse sentido, é uma fala bastante confusa. Não é a primeira vez que isso acontece, onde o mesmo senador Marcos Duval traz elementos desconexos em situações de cunho jurídico, em situações de cunho político. De fato, existe uma decisão judicial que o impediria de promover esse tipo de viagem. Não está se falando de uma brincadeira ou algum tipo de medida tomada a esmo. Não, é uma decisão judicial. E a decisão judicial, ela tem que ser cumprida. Você pode concordar, você pode discordar, isso faz parte da democracia, a liberdade de manifestar uma opinião, de manifestar uma posição. No entanto, o cumprimento ele tem que ser feito e qualquer discordância ela tem que se dar do ponto de vista processual, através dos recursos possíveis a serem manejados pelos seus advogados, enfim. O que não pode é o senador ele se utilizar de uma estratégia, como foi feito, se utilizando de um outro passaporte para sair do país, por mais que seja uma atividade festiva, de férias, vai passar férias com a família ou vai desenvolver qualquer outra atividade que não tenha nenhum problema, que não vá gerar nenhum dano às investigações, aos processos, enfim. Mas isso não poderia ser feito sem uma autorização expressa por parte do Judiciário.